Nós saudamos a todos, convidando-os para elevarmos o nosso pensamento numa prece de gratidão ao Criador, aos amigos espirituais que nos amparam nas nossas tarefas, a todos aqueles que nos precederam nesta casa, que é o nosso ponto de luz, a nossa referência, suplicando amparo, harmonia e paz a todos os seus trabalhadores e também a todos aqueles que buscam esclarecimento e consolo em nossa sociedade espírita, que neste dia 4 de janeiro completou 62 anos da sua existência. Depois da crucificação, a doutrina do Mestre parecia destroçada e os apóstolos estavam aterrorizados. No mundo espiritual, estava eleito aquele que iria assumir o encargo de iniciar a institucionalização e a universalização da doutrina de Jesus. Faltava somente chamá-lo aos seus compromissos. Este homem era Saulo de Tarso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, o próprio Paulo de Tarso relata o seu encontro com Jesus na estrada a caminho de Damasco, sob o testemunho dos companheiros de viagem. Saulo se viu atirado ao chão e tomado de cegueira temporária. E quando se levanta, não era mais Saulo, o doutor da lei, mas Paulo, o apóstolo da nova ordem. Quando nós, trazendo para a nossa realidade, nós contratamos um profissional para um serviço, desde o mais simples ao mais complexo, ou ainda quando nós designamos alguém para nos representar, é comum ouvirmos a pergunta: que queres que eu faça? Talvez em outra ordem, outras palavras, mas o mesmo sentido. Observemos que o mestre não enumera a Paulo, respondendo à sua pergunta, o que ele esperava. Pede que Paulo se dirija a Damasco, procure por Ananias, e lá então ele receberia as instruções, as orientações sobre a tarefa que o esperava. Nós somos hoje trabalhadores vinculados à nossa casa espírita, dando continuidade ao trabalho iniciado por aqueles que a conceberam muito antes da sua construção, por aqueles que a construíram, administraram nos dois planos da vida nesses 62 anos. Estamos descobrindo, pouco a pouco, o que Jesus espera de nós. Podemos lembrar também a afirmativa de Jesus, registrada pelo evangelista João, no capítulo 17, versículo 18. Dirigindo-se ao Pai, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Talvez alguns de nós, ao lermos essa citação no Evangelho, aleguemos que a afirmativa se referia aos apóstolos. Entretanto, Jesus se refere a cada um que assume seguir-lhe os passos. No livro Encontro Marcado, o Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, destaca a propósito das muitas vezes que nós afirmamos amar a Deus e nos dispusemos servi-lo. Outras tantas afirmativas da nossa fé
na providência divina. E Emmanuel, então, nos lembra que os teus votos foram acolhidos. E o Todo Misericordioso, por intermédio da vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com sua infinita bondade, junto a causas, organizações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Então, percebemos que somos, sim, cooperadores do plano divino, enviados ao mundo pelo Cristo para a tarefa. Destaca Emmanuel que será justo considerar que esforço e cooperação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que nos foi confiado, a fim de que nós possamos obter êxito naquilo que normalmente nós denominamos dever cumprido perante Deus. Percebemos com essas observações que cada um de nós temos tarefas específicas, mesmo dentro da nossa casa espírita, cada um de nós estamos em determinada área, em determinada ocupação, que melhor respondem às nossas necessidades e nossos compromissos perante o nosso Mestre e perante Deus, que é o nosso Criador. Nos momentos finais da sua passagem pela terra, quando Judas se aproxima de Jesus para indicá-lo aos que tensionavam prendê-lo, claro que Judas esperava que Jesus se defendesse. Mas, quando ele se aproxima, o próprio mestre se adianta e pergunta-lhe: Amigo, a que vieste? Se Jesus perguntasse hoje a cada um de nós, e talvez pergunte, porque nós temos essa obrigação de revermos, de nos questionarmos, de buscarmos entender. Se ele então nos perguntasse, amigo, a que vieste? Qual a finalidade de aqui estares? É esta mesmo a finalidade da tua encarnação? Será que ao final do dia, quando, conforme nos sugere Santo Agostinho, lá na famosa questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando nós fazemos a nossa revisão diária, a nossa prece, preparando-nos para o repouso e, quizás, nesse intercâmbio com o mundo espiritual, mais libertos do nosso dia a dia material. Essas perguntas, elas se aplicam, sim, também a nós, onde estamos, na tarefa em que nos encontramos e que nos propusemos a realizar. O nosso querido Bezerra de Menezes, que nos honra emprestando seu nome a essa casa abençoada que nos acolhe, em mensagem ditada ao médium Divaldo Pereira Franco, em 27 de agosto de 2015, amorosamente nos alerta. Jesus, meus filhos, espera por nós. Que cada um de nós cumpra com o seu dever. Que cada um de nós realize o mínimo ao seu alcance. Porque esse mínimo talvez seja a grande parte para quem recebe, porque nada tem. Então, ninguém nos chama a fazermos mais do que as nossas possibilidades. Ninguém requisita de nós. Às vezes, nós até, nessa dificuldade de compreendermos a bênção da tarefa e do trabalho, comentamos demais, não como uma forma de queixa, mas talvez nos supervalorizando sobre as nossas inúmeras atividades, que na verdade são bênçãos que nós rogamos
dada a condição que nos vimos no mundo espiritual. Sabemos que a nossa jornada na Terra é uma experiência de libertação. E diz-nos Bezerra de Menezes, não nos permitamos mais tombar nos desfiladeiros da agonia pela presunção e pelo egoísmo. Diz-nos, é ampla a estrada do amor, embora a porta redentora seja estreita. E nos convida, então, a seguirmos por ela, entrarmos por ela, buscando encontrar na casa do Pai o lugar de misericórdia que nos está reservado. E enfatiza, servir é a honra que nos cabe. Às vezes, quando nós fazemos as nossas reflexões, gostaríamos mesmo de compreender do fundo do nosso coração essa honra que nos cabe de servir. Porque sermos chamados trabalhadores do Cristo não é para qualquer pessoa, não é uma coisa banal, é realmente muito importante para o nosso crescimento espiritual, porque sabemos que só através do trabalho nós realizamos esse autoburilamento. Então, por isso, nos concita Bezerra de Menezes, amai é a oportunidade de autorredenção e confiai infinitamente no amor do amado, que é o nosso Mestre, em nome do Pai Celestial, para que as suas bênçãos penetrem a nossa alma e nos libertem das aflições. Compreendermos que as aflições, muitas vezes, elas são o mote, o motor que nos aciona para a ação, para a atividade. Prosseguir, lideradores do bem, diz Bezerra, com o devotamento que se vos exige de fazerdes o melhor que esteja ao vosso alcance, em perfeita identificação com os benfeitores da humanidade. E ainda enfatiza como esse espírito brasileiro dedicado, especialmente no Brasil, sob a égide de Ismael, representando o mestre inolvidável. Ou seja, fazendo, como ele diz, o melhor que esteja ao nosso alcance. Ninguém nos cobra mais do que isto. Então, a importância de nós aproveitarmos a oportunidade para que nos sintamos bem, para que possamos crescer, evoluir e sermos essas criaturas amorosas que tanto queremos e cobramos dos outros. As palavras desse espírito venerando, então, elas soam como uma obrigação de avaliar se já estamos prontos para fazer diariamente a pergunta a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Ou então, questionar-nos se já estamos fazendo aquilo que Jesus quer de nós. Nem todos somos chamados aos nossos compromissos espirituais como Paulo foi. Não precisamos mais da intervenção direta de Jesus para abrir os nossos olhos, pois o Evangelho nos indica esse caminho seguro. Basta seguirmos as orientações que ele nos deixa. E aí poderemos nos livrar dessa cegueira temporária, como fez Saulo, depois Paulo, mediante a nossa reforma íntima, que por consequência trará na esteira o quê? A reforma do mundo em que vivemos. Quando nós falamos assim, parece que nós estamos fazendo um grande feito. Não, mas na verdade a reforma, a transformação do nosso orbe ocorre pela ação conjunta de cada um de nós,
Então, a nossa tarefa, conquanto muito humilde, muito simples, muito pequena, é imprescindível e valorosa. Como nos referimos, Bezerra de Menezes diz que aquele pouco que nós fazemos pode significar um muito para aquele que nada tem e que precisa do apoio, do consolo de todos nós. Então, é o próprio mentor, é o próprio Bezerra de Menezes que nos indica o caminho, numa mensagem que ele deixou na reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, lá em novembro de 2014. Nós percebemos, antes de trazermos a citação, falávamos antes, e o próprio Bezerra de Menezes nos alerta, que nós temos uma grande escala, uma grande hierarquia espiritual a nos guiar, cada um de acordo com as nossas possibilidades e com a proteção e o amparo que necessitamos e merecemos. Mas também nas nossas instituições, também no nosso mundo material, nós seguimos hierarquias e temos alguém na direção superior à nossa casa, à nossa federativa estadual e à nossa federativa nacional. E nessa casa abençoada é que Bezerra de Menezes, em 2014, traz a mensagem e enfatizando que nós precisamos da união. Essa união pela qual ele lutou muito enquanto encarnado e as diversas vezes em que dirigiu a nossa Casa Mátria. Então ele diz: venceremos lutando juntos, esquecendo caprichos pessoais, de imposições egoísticas, pensando em todos aqueles que sofrem e choram, que confiam na nossa fragilidade, mesmo sabendo que nós somos pequenos, que somos frágeis, que ainda erramos, confiam em nós e aguardam o melhor exemplo da nossa renúncia em favor do bem, da nossa dedicação, do nosso devotamento em favor da caridade e da nossa entrega num novo holocausto. Não mais nas fogueiras, não mais nos circos, mas no sacrifício das próprias imperfeições. Tudo está na sua verdadeira escala. E se nós buscarmos, então, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4, Missão dos Espíritas, nós vamos perceber que nós estamos na caminhada e de nós está sendo exigido tudo aquilo que nós podemos fazer. É chegada a hora, diz a mensagem assinada pelo Espírito Erasto, em que deveis sacrificar a sua propagação, ou seja, a propagação do Evangelho, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Não é pregar, sairmos pelas ruas pregando a doutrina espírita ou o Evangelho, mas pregando com o nosso exemplo. Convosco, diz a mensagem do Evangelho, estão os espíritos elevados. E logo adiante diz: face mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Deus vos guia, diz o mentor. Que importam as emboscadas que vos armem no caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ou seja, darmos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, o esforço, a boa vontade, a dedicação. Não é relegarmos ou
deixarmos de dar importância para as nossas obrigações profissionais, familiares, sociais. Não, mas empenharmos todo o nosso esforço para equilibrar tudo isso de forma a que não esqueçamos o objetivo maior da nossa encarnação. A fé é a virtude que desloca montanhas de Jesus. Todos sabemos que a transformação moral de cada um de nós é penosa, de longo curso, até por efeito de todos aqueles atavismos que nós trazemos da nossa ancestralidade, mas que a lei dispõe do recurso, inclusive, de exílios coletivos para apressar a chegada da nova era, pela qual nos cabe trabalhar. Então, trazemos do Bezerra de Menezes quando ele diz: abençoados servidores e abençoadas servidoras da causa. Amai, amai com abnegação e espírito de serviço a doutrina de santificação, para que os vossos nomes sejam escritos no livro do reino dos céus e possais fruir de alegrias, concluindo a etapa como o apóstolo das gentes, após haver lutado no bom combate. Os mentores da brasilidade, diz-nos o benfeitor Bezerra de Menezes, neste momento grave, porque também passa o nosso país, assim como o planeta, estão vigilantes. Permiti-vos ser por eles inspirados e sair entoando o hino de otimismo e de esperança, diluindo trevas, não fixando o medo nem a sombra, que por momento domina muitas consciências, não divulgando o mal, somente expondo o bem para que a vitória não seja postergada. Então, quantas vezes nós mesmos, imprevidentes, repetimos coisas ruins, em vez de auxiliarmos com essa mensagem consoladora que nós recebemos. E diz Bezerra: ide, ceareiros da luz. Isso é para nós, para os nossos trabalhadores da nossa casa. O mundo necessita de Jesus, hoje mais do que ontem, muito mais do que no passado, porque estamos a caminho da intuição, do sentimento, após a conquista da razão, para mantermos a sintonia plena com aquele que é o nosso guia de todos os dias e de todas as horas. No capítulo 20 do Evangelho, que nós citamos anteriormente, diz-nos o benfeitor Erasto: arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera. Arai. O encontro de Damasco, ou em Damasco, foi um momento de definição de rumos, de coragem para Saulo. Precisamos também nós nos transformar de Saulo para Paulo, ou seja, daquele que perseguia para aquele que agora semeava a palavra de luz, de consolo que o Mestre nos deixava, arrancando, buscando dentro de nós a luz da consciência desse novo ser, identificando-nos cada vez mais com o nosso Criador. E assim, nós também poderemos dizer, como o apóstolo dos gentios, conforme está na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. O mundo tem urgência de 3 coisas: gestos que ensinem, palavras que edifiquem e mãos que ajudem. Então, sejamos nós, esse gesto, essa palavra, essas mãos.
E queremos, com o nosso sentimento de profunda gratidão, encerrar com a frase do nosso querido Bezerra de Menezes: a vós, espíritas, que ouvistes a palavra da revelação, a vós vos cabe levar por toda parte as notícias do reino de Deus, expandindo-as por todos os rincões da terra, não mais amanhã ou posteriormente. Agora tendes o compromisso de acender na escuridão que domina o mundo as estrelas luminíferas do Evangelho de Jesus. Essa tarefa, é esse o convite. Então, o que queres que eu faça? É isso que Jesus quer de nós, que sejamos onde estivermos, com quem estivermos, com toda a nossa pequenez e humildade, aquela pequena faísca, aquela chama de luz e de gratidão por tudo o que temos recebido do nosso Criador. Nosso carinhoso abraço, muita paz a todos.